Glórias a Deus. Na semana passada já compartilhamos o nosso primeiro momento falando sobre o Espírito Santo de Deus e hoje quero continuar mais um compartilhar sobre o Espírito Santo do Senhor. E hoje eu quero tratar sobre o tema Receba o Espírito Santo no Templo. E esse tema é muito importante. Nós já vimos que ao se converter, as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu quero estar firmando um pouco mais esse entendimento. Eu continuo dizendo, acompanhe tudo o que eu passo para vocês e ainda examinem na Bíblia outros textos que comprovam este. Estou usando só pequenas porções para não tornar muito extenso o nosso compartilhar. Então nós vimos que Deus fez promessas antigas, várias promessas, e uma delas está em Joel 2:28, sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. E Deus, cumprindo essas promessas, mandou Jesus, o nosso Messias Salvador, Yeshua HaMashiach. O próprio anjo do Senhor se manifestou a Maria, dizendo que ele deveria se chamar de Jesus, o ungido, para essa missão de redentor de todos aqueles que nele creem. E um pouco antes de Jesus voltar para o céu na sua condição eterna, junto ao Pai, na sua condição de divindade, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8. E os seus seguidores então ficaram esperando, tudo conforme as suas orientações, até que o Espírito da promessa fosse derramado. E aconteceu isso no dia de Pentecostes, relatado bem detalhadamente no livro de Atos 2:1-21. E o Espírito da promessa foi derramado naquele dia de grande festa, quando muitas pessoas vinham a Jerusalém para celebrar a conclusão das colheitas, que era um momento muito festivo, a festa das 7 semanas, por isso chamado Pentecostes, que vem de 50. Muito bem, na mensagem anterior, nós entendemos que temos o Espírito Santo quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, porque confessamos isso e continuamos confessando a Jesus como Senhor e Salvador. E que entendemos também que já fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, então, nós precisamos compreender de uma forma mais profunda que você recebe, eu recebo o Espírito Santo de Deus pela fé. Quero ler 3 textos aqui para nós firmarmos um pouco mais esse conceito de recebermos pela fé. Hebreus 11:1-3 é um texto lindo que resume muito bem a definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E também, dentro desse princípio de fé, Paulo, aos Romanos 4:17, ele dá uma definição também tremenda, se referindo a Abraão. Deus veio a torná-los férteis, ele e sua esposa, para cumprir a sua promessa, e ele diz que o Deus é o Deus que dá vida aos mortos, o Deus Todo-Poderoso, e chama à existência as coisas que não existem, definição de fé. Quando nós cremos, Deus chama à existência as coisas que não existem. Gálatas 3:13-14 e versículo 26. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ainda mais o versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
de Cristo vos revestistes. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. O que nós vemos então nessas pequenas porções da palavra de Deus? Primeiro, uma definição tremenda de fé, que sem fé é impossível agradarmos a Deus, e que a fé chama à existência as coisas que não existem. Quando nós recebemos Jesus, nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus pela promessa. Porque tudo é por fé. É o primeiro presente que recebemos de Deus. A palavra diz que a fé é dom de Deus, é presente de Deus. E a palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas também, ele deixa muito claro, inclusive se referindo à bênção herdada pela dedicação, pela obediência de Abraão à voz de Deus. Ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, nós somos abençoados em Abraão, desde os tempos antigos lá do Velho Testamento. Mas a bênção prometida do derramamento do Espírito Santo se completa em Jesus Cristo, com o derramamento do Espírito prometido. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós só recebemos o Espírito Santo de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor, ungido por Deus para a missão de nos resgatar da perdição, do poder das trevas. E vemos também Efésios 1,13, essa definição maravilhosa quanto ao poder da palavra de Deus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra de Deus é a verdade. O evangelho da salvação, o evangelho que liberta, tendo nele também crido, tendo despertado fé para receber Jesus como Senhor e Salvador, ele afirma, fostes selados com o Espírito da promessa. Quer dizer, aquelas promessas antigas de Deus se cumprem quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Aí o Espírito Santo de Deus é derramado em nós e somos selados. Temos a garantia de que, sendo tomados pelo Espírito Santo de Deus, chegaremos no destino eterno, no reino celestial, com o Pai. Glórias a Deus por isso. E também nós entendemos que, pela fé, nós também nos tornamos santuário do Espírito Santo de Deus. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador, derrama-se em nós, pelo poder de Deus, o Espírito Santo do próprio Deus, e aí nós passamos a ser santuário de Deus, passamos a ser habitação de Deus, templo de Deus, igreja viva do Senhor. Quero ler 2 textos somente, 1 Coríntios 3, 16 e 17, Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glórias a Deus. 2 textos do apóstolo Paulo aos Coríntios que deixam muito claro a questão de que de fato somos santuário, somos o templo, somos o local onde Deus se manifesta. Por isso que eu gosto de usar o termo igreja viva. Antigamente, Deus aparecia, ele se manifestava numa igreja morta, que era o templo em Jerusalém, que era de pedras. Agora, Deus se manifesta no templo feito por suas próprias mãos,
que somos nós, aqueles que por fé aceitamos receber o Espírito Santo de Deus para que Deus habite em nós. Não sabeis que sois santuário de Deus? Que coisa linda isso, santuário de Deus. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que lá no Velho Testamento, o tabernáculo de Moisés era a coisa mais linda que existia lá no deserto. Era percebido de longe, por causa das suas cores, dos cuidados com que foi preparado. Tudo manifestava a glória de Deus, tudo manifestava a presença de Deus. O tabernáculo de Moisés. E depois do templo em Jerusalém, também era algo grandioso, tanto por fora como por dentro, porque ali Deus se manifestava. Mas tudo isso era coisa feita pelas mãos dos homens. E era um templo, no sentido, por ser material, morto. E Deus decidiu habitar na sua igreja viva, templos vivos, que somos nós, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele coloca a responsabilidade em nós, de estarmos cuidando do santuário. Se alguém destruir o santuário de Deus, então nós precisamos cuidar do santuário, porque lá, o tabernáculo de Moisés, o templo em Jerusalém, recebiam cuidados muito especiais na manutenção, quanto à aparência, quanto à higiene. E hoje, o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor, é a vida de cada um que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Aí recebe o Espírito Santo e Deus habita no templo. Então, se os templos antigos feitos por mãos humanas eram percebidos de longe, porque Deus ali se manifestava, e se hoje nós somos o templo de Deus, então significa que as pessoas devem perceber de longe que nós somos povo de Deus, que nós somos a igreja viva, que nós somos o templo vivo, a habitação de Deus, onde Deus se manifesta. Isso é poderoso. É claro que nós não devemos nos iludir. Não é pela roupa que vestimos, não é pela marca das roupas que vestimos, pela nossa aparência física. Não. Deus vê o nosso interior. E Deus faz com que as pessoas de longe vejam a nossa humildade e a sabedoria que reside em nós pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o santuário de Deus. O santuário de Deus antigamente era mais percebida a sua aparência exterior. E hoje não. Hoje o santuário de Deus, que somos nós, ele começa a ser visível aos olhos das outras pessoas por causa da nossa aparência interior. Nós comunicamos a luz de Jesus, comunicamos o poder do Espírito Santo que brota do nosso interior. Jesus disse àquela mulher que tinha uma vida errada à beira do poço em Samaria, disse para ela que se ela bebesse da água viva, do seu interior fluiriam rios de água viva. E ela imediatamente desejou receber essa grandeza do reino de Deus na vida dela. Então, do nosso interior fluirão coisas maravilhosas que as pessoas estarão também querendo pertencer à igreja viva do Senhor Jesus. E ele continua questionando: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Olha, então foi pago um preço por nós. Nós fomos comprados, fomos resgatados da escravidão. Por isso a palavra redenção. Jesus pagou o preço, se fez maldito em nosso lugar, lá naquela cruz do Calvário. Só morriam na cruz os malditos. E Jesus tomou o nosso lugar, pagando o preço, derramando sangue
do Cordeiro Imaculado para nos purificar de todo o pecado. O preço foi pago. Agora depende de cada um de nós estendermos as mãos ao Pai, estendermos nossas mãos ao Senhor Jesus e recebermos aquilo que já está pronto, que é de graça, que é a graça do reino dos céus à nossa disposição. Porque fostes comprados por preço. Que preço, hein? Que preço tremendo. Jesus, nós não conseguimos avaliar o preço da sua vida. Nem conseguimos avaliar o preço de qualquer outro ser humano. Então, veja bem, qual o valor que tem cada um filho, cada uma filha de Deus? É um preço incalculável, porque Deus pagou um preço incalculável. E é grandioso nós tomarmos posse dessa condição de habitação, de morada do Espírito Santo de Deus. E ele afirma daí, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no templo. Vosso corpo é templo. E as pessoas, ao se avistarem com você, devem perceber em você a glória de Deus. Lá no deserto, o tabernáculo de Moisés era percebido de longe pela sua beleza, mas tinha a glória de Deus. De dia, coluna de fumaça, manifestando a glória de Deus. E de noite, coluna de fogo, manifestando a glória de Deus sobre o Santíssimo Lugar. E assim devemos andar no dia a dia, manifestando a glória de Deus. Porque você, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Isto é maravilhoso. Isso não é só para mim ou só para você. Isso é para todas as pessoas que, pela sua escolha, pelo seu livre-arbítrio, desejarem ser igreja viva do Senhor Jesus. É muito simples. Passa pela nossa vontade. Ninguém é obrigado. Jesus abriu o reino dos céus para todos. Na Bíblia está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para o nosso status social, financeiro, intelectual. Não olha para nada disso. Ele vê o homem interior. Ele não se impressiona com o exterior. Então nós precisamos cuidar da nossa vida interior, tratar bem o nosso intelecto com a palavra de Deus. Precisamos viver encharcados com a palavra de Deus. Precisamos ter a palavra de Deus bem ativa na nossa vida, lendo a Bíblia e dando liberdade ao Espírito Santo para estar realizando essa obra tremenda e mantendo a igreja do Senhor sempre com aparência linda e bem higienizada, o templo de Deus, que é o nosso corpo. Então, até o dia de Pentecostes, o povo de Deus ainda não tinha o Espírito Santo. Até aquele dia da festa das colheitas, o povo ainda não tinha o Espírito Santo. Mas a promessa se cumpriu e a igreja viva entrou em ação, movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso registrado amplamente no Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento. Nós podemos confirmar, pelo que a Bíblia ensina a nós, que nem todo crente está cheio do Espírito Santo, mas toda pessoa que crê, recebe o Espírito Santo e passa a ser templo do Espírito Santo, passa a ser igreja viva. Você é a igreja viva do Senhor, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra, compartilhe com outras pessoas,
reflita, enriqueça, buscando outros textos na Bíblia. Como eu disse, isso aqui é apenas um resumo, muito pequeno, mas eu creio que você vai buscar mais. Eu creio que você vai compartilhar com a tua família, com teus parentes e amigos. Anuncie a nossa inscrição no YouTube, peça que outras pessoas se inscrevam para que essa palavra, esse ensinamento da palavra de Deus se propague, se divulgue. Faça parte dessa obra comigo, porque eu apenas estou aqui dando alguns detalhes e nós sabemos que a palavra de Deus ela é transmitida especialmente nos contatos das pessoas. Nós queremos somente realizar a obra de Deus e assim acontece com cada filho, com cada filha, sempre querendo realizar a obra de Deus. E Deus dá dons, nós vamos mais à frente estudar isso. E Deus tem dado a mim o dom do ensino da palavra e outros dons, mas o dom do ensino da palavra é fundamental. E eu que tenho esse dom, me sinto na obrigação de estar sempre divulgando a verdade, ensinando a verdade. Então eu digo mais uma vez, participe comigo, divulgue, passe o link do YouTube para outras pessoas e assim muitos estejam recebendo esse ensino. Estamos apenas começando, é apenas o segundo estudo, teremos vários outros ainda. E eu creio que você está sendo abençoado, creio que você está crescendo à medida que absorve a palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está tomando conta da tua vida, da tua casa, da tua família, de tudo que você tem, de tudo aquilo que você pensa, de teus planos e propósitos. Então receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra sobre o teu Santo Espírito, sobre a tua igreja viva, Senhor. Continua, Senhor, derramando da tua unção, da unção do teu Santo Espírito, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que recebe a tua palavra, que aceita crescer na sabedoria da tua palavra, Senhor. Visita, Senhor, e prepara para que a tua glória se manifeste nestas vidas e através dessas vidas, Senhor. Ordena os passos da tua igreja viva, Senhor. Ordena os passos de cada família, de cada ouvinte dessa palavra, Senhor, para que o sucesso seja completo, para que cada família esteja recebendo as riquezas do Senhor, riquezas espirituais, riquezas intelectuais e também riquezas materiais. Em nome de Jesus, Senhor, cumpra-se a tua vontade, cumpra-se a tua promessa em cada vida, para que haja alegria em cada vida, em cada família, em cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.